Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. E hoje eu vou tentar falar um pouco sobre a relação que existe entre a narrativa, a construção da narrativa, as ideias de história e de construção de narrativa sobre si mesmo, que eu falei algumas vezes aqui, toquei nesse assunto nos últimos dias, e a autoescrita, um pouco. É um assunto muito vasto, mas eu acho que vale tentar falar porque talvez sirva para alguma coisa. E tem a ver com algumas perguntas que eu recebi sobre autoescrita. Então, porque eu acabei falando sobre autoescrita e psicanálise, filosofia e tal, mas não falei sobre a relação dela com a narrativa, né? E essa é a relação mais extensa, mais difícil de dar conta aqui. Enfim, não é fácil de conseguir falar sobre isso, porque muito da autoescrita está amparado nos conceitos da narrativa, que foi o que eu fiz por muitos anos, aí, até lá 10 anos, e eu tirei tudo isso de lá, das ideias, das ferramentas da narrativa para construir essa espécie de maneira, de instrumental de olhar para si. E por que eu fiz isso? Basicamente eu vou falar sobre isso hoje. Por que eu fiz isso? Por que eu acho que isso faz sentido hoje? Por que eu acho que faz sentido usar saberes ou terminologias ou relações lógicas, né, de implicação que estão na narrativa para pensar a própria vida, para pensar uma terapêutica de si, né, uma elaboração de si, um pensamento sobre si, uma pesquisa sobre si. Bom, vou tentar falar um pouco sobre isso hoje. A autoescrita, como vocês já sabem, quem viu os outros vídeos, ela pega muita coisa da psicanálise, e da filosofia, da psicanálise, filosofia e psicanálise. Mas tem lá, então se você fosse pensar na psicanálise concretamente, a gente está... quem é o sujeito da psicanálise, né? Quem que é esse sujeito? Eu vou ser muito simplista aqui para tentar só poder seguir adiante. O sujeito da psicanálise, definido lá pelo Freud, né, assim lá atrás, depois ele vai mudando ao longo das elaborações da psicanálise ao longo do século XX, mas definido lá pelo Freud, ele está fundamentado na ideia ali dessa estrutura de desejo e repressão, que está ligada ao pai como lei, a mãe como essa coisa ali para onde a gente quer retornar, ao Édipo, essa coisa toda, mas tem uma ideia de lei, uma ideia de repressão, recalque, estrutura de impulso, desejo, pulsão, o que quer que seja, e repressão. A gente está falando de um mundo com leis mais claras. O Freud é um cara que nasceu no século XIX na Áustria. Então, imagina isso. Quem é, que vida é desse cara e como ele imagina a noção de lei, de certo e errado, de pode e não pode, tudo isso que pauta tanto a nossa vida. E aí ele vai construir a psicanálise e vai conceituar e inventar essa coisa que a gente chama de inconsciente, que é revolucionário para todo mundo que vive o que vive hoje. Que é, caramba, né? Isso está lá num campo que eu não domino, tem campos de mim que eu desconheço. Essa ideia de que existe algo em você que não está no seu controle é muito séria, muito séria. E ela é muito importante para a autoescrita. Bom, ao longo do século XX, a gente vai elaborando outros campos de saber e vai elaborando, mais importante ainda, eu acho, outras formas de viver, outras formas de experimentar as coisas, de ter prazer, de subjetivar, de orientar o nosso prazer, de organizar a nossa ideia da gente mesmo, a nossa noção de sujeito, a nossa noção de quem a gente é no mundo, como é que a gente vive, o que pode, o que não pode, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu quero, o que eu não quero. Bom, e ao longo desse século XX, a gente vai passando dessa noção, dessa coisa, desse pai, dessa lei, dessa repressão muito forte que está lá, para uma ideia de uma coisa de, vamos lá, quem você pode ser? Quem você quer ser? Quem você pode ser? Então a gente muda do pode no sentido de você não pode e para o pode no sentido de potência de, eu posso ser quem? Quem eu posso ser? Que está muito mais ligado ao neoliberalismo, à propaganda dos Estados Unidos, todo esse troço que o cinema americano, a televisão e tudo isso, quem que você pode ser? Não é isso pode, isso não pode, é quem você pode ser. Vê essa diferença. Com isso, a ideia da construção sobre si mesmo como um possível sujeito fica muito mais intensa. A gente está, hoje em dia, na minha opinião, lidando muito menos com a noção de lei, muito embora isso ainda exista, óbvio, mas muito menos com a noção de lei e muito mais com a noção de potência, o que eu posso realizar. E isso gera angústia. Quem eu posso ser, o que eu posso realizar, não sei, caramba, o que faço. É o clássico de todo mundo agora meio perdido na vida, cara, o que eu posso fazer com a minha vida? Então, essa noção do que eu posso fazer com a minha vida é um entendimento de si como narrativa, da própria vida como narrativa. E esses saberes da narrativa, então, entraram na gente de um jeito muito radical. Quando um bebê nasce hoje em dia, a gente já está depositando sobre ele milhares de narrativas, muito mais do que leis, narrativas, histórias, quem você quer que ele seja, o que você quer que ele faça, como você quer que ele se comporte, como que você imagina o seu filho. A partir daí em diante, ele vai inventar narrativas sobre si. E então, eu fui entendendo, e aí usando essas coisas que estão na narrativa e percebendo que elas serviam para pensar sobre a nossa vida, porque a nossa vida está pautada
guiada por noções da narrativa, por noções de quem é que eu posso ser, o que isso diz sobre mim, que valores que isso traz para mim ou não traz para mim. E aí o processo da relação entre a narrativa e a autoescrita foi se desenvolvendo. Porque eu comecei a entender que aqueles campos que estavam lá na narrativa, na produção de roteiro, de peças e coisas que eu usava tanto, que eu usava especialmente para pegar coisas que estavam no mundo, que era assim que eu fazia peças, né? Eu pegava histórias reais, traduzia elas para peças. A noção fundamental da narrativa, simplificando muito, que é, bom, temos um sujeito, personagem, e temos aqui um desafio para esse sujeito, que ele vai enfrentar isso. Que valores que essas coisas representam, esses desafios representam para esse sujeito? Positivo ou negativo? Narrativa é basicamente isso. Um sujeito enfrentando um desafio no tempo. E aí ele tem valores positivos e negativos nesse percurso que ele vai. Então, eu comecei a perceber que, cada vez mais, ao longo dessa nossa vida hoje em dia, a gente está pensando em si mesmo como que história que eu quero contar sobre mim. Como é que eu quero me entender? Quem que eu posso ser? E isso tem tudo a ver com os conceitos narrativos, entendeu? Então, e aí eu fui começando a entender que essas operações que eu fazia para construir histórias, pegando, como eu fazia para construir histórias? Eu fazia um jeito específico lá, que era pegar histórias do mundo, histórias reais, e traduzir elas para peças de teatro. Era isso que eu gostava de fazer. Eu pegava histórias de pessoas e traduzia para lá. Eu comecei a cada vez mais me orientar mais e me interessar mais por aquelas histórias, porque as narrativas eram sempre simplificações daquelas histórias. Eu falei, não, mas aqui os valores estão mais complexos, tudo mais complexo, mais interessante, mais rico, porque a gente não consegue traduzir um sujeito numa narrativa de 2 horas. Um sujeito é uma narrativa extensíssima, com muitos valores complexos, ambivalentes e tudo mais. Tudo que diz sobre um sujeito. Caramba, pensa o que é uma narrativa de um sujeito inteira, como é que a gente olha para ela? E aí isso começou a me fascinar profundamente mesmo. Eu comecei a entender que eu não precisava fazer simplificações para fazer uma história. Por quê? O que é uma história? É basicamente um sujeito enfrentando um desafio. É isso, ou vários sujeitos, não importa, mas é uma pessoa, um personagem, passando por um desafio, por um problema. Isso vai ser sempre uma simplificação. Então, quando eu fazia essa operação de pegar coisas do mundo para trazer para cá, eu simplificava. Isso me irritava, porque eu tinha que colocar numa narrativa, tudo tem carga de valor. Um acontecimento é positivo ou negativo para esse sujeito, sempre. Na vida não é exatamente assim. Na vida, os valores às vezes estão juntos. Eu tenho uma coisa que é positiva e negativa ao mesmo tempo. Fala, mas como? Ou uma coisa que não é nem uma coisa nem outra, uma coisa que parece ser uma coisa, mas é outra. Campos do inconsciente, óbvio, né? Porque é um acontecimento que gera uma coisa em você que você não consegue entender. Por que está doendo isso? Por que me faz isso? E aí eu comecei a processar os textos de elaboração. Eu falei, caramba, então isso que acontece aqui com esses sujeitos, essas histórias, dizem sobre eles. Elas revelam coisas sobre eles. Assim como na narrativa, para você conseguir construir uma narrativa boa, para uma narrativa que funcione, você tem que ter uma adequação entre o sujeito e o enfrentamento, o desafio. Né? Se o sujeito é muito melhor, muito mais forte do que o desafio, essa narrativa é fraca. Se o desafio é muito forte para ele, essa narrativa não acontece, ele não consegue. Então tem uma adequação. E eu comecei a perceber que na vida eu estava vislumbrando os desafios das pessoas, os dilemas, as coisas, as situações. E essas coisas diziam sobre elas, coisas muito complexas que elas também não sabiam. Porque às vezes a gente acha coisas sobre a gente, porque a gente construiu um personagem da gente que é muito simples, mas aí vem uma dor que você não entende porque aquela dor te faz tão mal. Você fala, mas como é que pode? Por que eu não consigo superar isso? Porque você não é exatamente quem você acha que você é uma série de coisas mais complexas. E aquela dor, aquele dilema, aquele problema, revela isso. E aí surgiu esse troço que é o texto de elaboração da autoescrita, que é essa estrutura narrativa básica, um sujeito enfrentando um desafio. Só que esse desafio não é simples como é na narrativa, positivo ou negativo. Como na narrativa de um roteiro, de uma peça, ele tem vários valores misturados. E aí a gente passa por um processo longo de reescrita desse texto para entender ou conseguir perceber esses valores, para conseguir vislumbrar, e mais importante do que vislumbrar os valores, para conseguir entender como é que cada sujeito, e isso é muito maravilhoso, muito incrível, como é que cada sujeito constrói as suas tramas narrativas. Cada um tem uma maneira de construir as suas tramas, as suas estruturas de narrar sobre si, de narrar a si mesmo. Como a gente narra a si mesmo o tempo todo, cada um faz... Óbvio que a gente está o tempo todo fazendo isso, construindo imagens da gente, projeções da gente, lembranças da gente, o tempo todo fazendo isso, construindo a si mesmo como personagem da sua própria vida, do seu próprio teatro. Então, muito mais do que vivendo uma lei, a gente está inventando o nosso próprio teatro, nesse sentido de quem eu posso ser. Como a gente faz isso o tempo todo, cada um desenvolve a sua maneira de fazer, em função de milhares de coisas, mas cada um tem a sua maneira de fazer. Então, para que você entenda quem esse sujeito aqui pode ser, ou quem ele é, talvez,
Não adianta você olhar para cá, você tem que olhar para cá repetidas vezes para esse drama, para essa dor, para que você vá aos poucos vislumbrando que trama narrativa é essa. E aí, olhando para ela, você começa a ter um pouquinho mais de clareza de quem esse sujeito aqui é. É um processo longo, complicado, mas com isso aqui, que é a dor, que a gente passa todos os dias, as dores, caramba, hoje mesmo eu estava com um troço meio amarrado em mim, e aí eu tenho que fazer o meu processo de falar, bom, vamos lá, o que é isso? De onde vem? Por que é isso? E aí, depois de horas de elaboração, eu falo, tá, então a carga de valor não é exatamente essa que eu estava pensando, eu não estou exatamente feliz ou triste com aquilo, é um pouco mais complicado, tem a ver com outras coisas, e você vai indo e percebendo de novo as suas tramas, com o intuito de ir percebendo as suas tramas narrativas, percebendo como é que você narra a si mesmo, que é como a gente narra a si mesmo, você seja capaz de talvez não cair na mesma esparrela de sempre, no mesmo erro de sempre, na mesma historinha repetida de sempre. Para isso, não adianta falar, não vou mais fazer isso. Você vai fazer isso. Você tem que conseguir entender como é que a sua estrutura funciona. Para isso, a gente tem uma ferramenta incrível. A gente já tem as dores. Na estrutura narrativa, personagem, enfrentamento, problema, a gente já tem os problemas. A gente só precisa conseguir decupar para trás, voltar para trás, andar para trás e olhar o que isso aqui revela sobre esse sujeito. E isso vai revelar como é que esse sujeito constrói narrativa sobre si mesmo. Isso é maravilhoso. E aí eu falei, maravilha, toda a complexidade que eu queria que a narrativa tivesse, mas não podia ter porque ela era limitada, fazer uma peça de 1 hora não é fazer uma vida. Toda a complexidade que eu queria que ela tivesse está na vida, mas eu posso usar essas ferramentas, esses princípios básicos do narrar a si mesmo, um princípio básico fundamental que é de uma vida, estamos aqui em estado de equilíbrio, temos uma anomalia, uma alteração, um desafio que surge e a gente tem que processar uma maneira de tentar chegar ao equilíbrio de novo. Isso é uma narrativa. Um sujeito em equilíbrio, algo acontece e ele tem que conseguir chegar ao equilíbrio de novo. É isso. Só que nisso, você tem um manancial de coisas quase que infinito para perceber quem você é, como que você vai operar esse entendimento sobre si mesmo nesse percurso. Então isso é muito rico. E aí eu falei, cara, tudo aquilo que eu achava que era limitante ou limitador na narrativa me serve para fazer esses processos de pesquisa, de exploração, de elaboração sobre cada sujeito. E cada sujeito pode fazer isso. Então aí entra o campo da interlocução, que é a conversa sobre as suas tramas narrativas. Mas cada sujeito vai repetir essa trama e repetir até conseguir olhar para ela um pouquinho de fora e falar, olha lá, olha a minha história ali, olha como eu estou fazendo. Para isso você precisa de um pouquinho de distanciamento, olhar para aquilo como uma história, como a gente faz tantas vezes, mas às vezes a gente está tão pregado, tão colado na página, que a gente não consegue ler. A gente precisa de um pouco de afastamento, de repetição e repetição. Por isso é uma prática, a prática de elaboração de uma textualidade sobre si. Mas isso só faz sentido porque estamos vivendo narrativas sobre a gente mesmo. Quem a gente pode ser, quem a gente não pode ser, quem a gente gostaria de ser. Isso é, basicamente, a construção de uma personagem, no sentido mais complexo que isso pode ter. Isso é tudo que a gente queria conseguir fazer em narrativa, em roteiro, e não consegue, porque não dá conta um roteiro, né? Não cabe. Isso é a vida, né? Isso é a vida, mas as ferramentas servem para a gente olhar a vida. E aí, com isso, então, eu fui aos poucos desenvolvendo, e aí agora trabalhando com as pessoas, olhando as coisas, desenvolvendo com mais clareza os processos através dos quais essas estruturas, essas ferramentas da narrativa podem servir para você olhar para as suas coisas. E usar esses dilemas, esses problemas, essas dores que acontecem na vida para caminhar para você, perceber coisas sobre você e talvez falar, então eu não era exatamente desse jeito que eu achava que eu era. Que coisa! Eu tinha certeza que eu era assim. Eu tinha certeza que eu era essa pessoa. Sabe? Você fala, eu sou essa pessoa. A gente não sabe bem. A gente não sabe bem. A gente tem que olhar de novo, de novo, de novo. E é importante dizer aqui, antes de qualquer coisa, o processo de elaboração não tem um fim. Ele continua. Você vai continuar fazendo isso. Você vai continuar olhando para si. De novo, de novo, de novo. E a cada vez que você olha, você muda um pouco, né? Cada vez que você elabora, você muda um pouco. Mas isso não para, isso não tem um fim. Você não fala, agora eu me resolvi. Não tem. Mas sim, é uma ferramenta muito, muito interessante para perceber esse sujeito que nós somos hoje, no século XXI. Que está aí tentando inventar o que pode ser a própria vida. Tentando inventar os seus valores. Como é que a gente entende os nossos valores? Como é que a gente sabe deles? Se está tudo em aberto, em princípio. Você pode tudo que você quiser, né? Se você pode tudo. Como é que a gente entende os nossos valores? Primeiro olhando para como é que a gente sente. Como é que a gente experimenta as dores. E aí a gente começa a entender os nossos valores. Porque na narrativa é simples, né? Então esse sujeito tem medo de avião. Viagem de avião, para ele, é um valor negativo. Simples.
Na nossa vida não é simples, porque a gente queria ter um valor diferente do que a gente tem tantas vezes. A gente queria acreditar em uma coisa, a gente acredita em uma coisa, mas a gente sente de outro jeito. Isso acontece o tempo todo. A gente quer muito ter fé nessa coisa aqui, mas acaba que a gente sente de outro jeito. A gente quer ser liberal de um jeito tal, mas a gente tem ameaças com coisas que a gente não queria ter. Então, na dor, a gente revela as nossas cargas de valor, tão complexas que elas são. E aí vai caminhando para clarear um pouco quem esse sujeito pode ser. Porque também tem um descompasso muito grande entre as nossas estruturas de crença, quem a gente gostaria de ser, quem a gente gostaria, no que a gente gostaria de acreditar, os nossos valores, os valores que a gente gostaria de ter e realmente como a gente sente as coisas. Então, do sentir você parte para pensar sobre si. Não do que você gostaria de ser, não do que no que disseram para você que você é, ou não do que você disse para você mesmo que você é, mas do que você sente. Como é que você sente? Como é que isso se apresenta? Então vamos aqui, sem julgamento. Sem julgamento. Não vamos julgar. Não vamos julgar que isso é bom ou ruim, não se trata disso. Vamos tentar entender como é que está operando essa sensação. E aí você vai construindo esse texto a partir desse tema que é essa dor, que é basicamente construir uma narrativa, só que muito, muito complexa. Espero de verdade que tenha ficado claro isso que eu tentei dizer e explicar sobre isso, que é parte do curso da autoescrita, uma parte enorme, na verdade, que eu fiz aqui uma condensação assim, que tomara que tenha chegado alguma coisa aí, tomara mesmo. Me digam se fez sentido, tá? Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal aí, curtam esse vídeo, porque senão ele não anda, o YouTube não entende. Comentem, digam o que vocês acharam, me perguntem coisas, deem os comentários, porque essa coisa anda mais. Me escrevam, qualquer dúvida, qualquer questão sobre autoescrita ou qualquer coisa que seja, escrevam aqui, ou escrevam no Instagram lá, que aí é só pra mim. E aí amanhã a gente continua e volta a mais algum outro assunto, tá bom? E uma pergunta, ou o que seja. Muito obrigado, gente. Bom dia pra vocês. Até amanhã.